Eu fico até um tanto quanto preocupado em comentar sobre a obra da ponte, porque existem questões técnicas que ainda permeiam sobre essa obra da ponte, né? Alguns dias atrás, encontrei um engenheiro que me disse da dificuldade de realização dessa obra. É mesmo? É, a dificuldade de realização dessa obra. Foi dado aí... Execução? De execução. Né? Foi dado aí, me parece, um pontapé inicial, ainda meio tímido, né? Ainda meio tímido em relação à continuidade das obras, mas é uma obra que se arrasta há alguns anos, né? Há alguns anos, e obras, a gente sabe que há deteriorização, há mudança de solo, então existem algumas questões técnicas que eu não possuo conhecimento, mas a vontade é muito grande, né? Toda vez que a gente está com o governador... E pelo menos você não vai prometer que vai ser inaugurada. Não posso. Isso é uma grande... Não posso prometer. A gente já teve aqui algumas promessas de político com mandato, inclusive do ex-governador Pezão, que chegou a vir e anunciar que ia inaugurar a ponte. Exatamente. Então, pelo menos, a clareza de dizer que há questões hoje que não dependem só da vontade do governo. Exatamente. Na verdade, essa obra ficou parada por questões técnicas jurídicas, né, dentro do Tribunal de Contas do Estado. Me parece que esse imbróglio foi resolvido. Né? E agora me paira as dúvidas em relação à execução dessa obra. Né? Alguns dizem que ela começou, mas eu acredito que tenha começado ainda de forma muito tímida. Né? De forma muito tímida. O governador fala alguma coisa? Toda vez que nós estamos com o governador, a gente cobra. E ele diz que está em andamento. Né? Ele diz que a obra está andando, né? Então eu não quero aqui, porque eu já refutei alguns convites, não nessa gestão do governador Cláudio Castro, mas na gestão anterior do governador Pezão, que teve aqui, né, para tirar uma foto na ponte. Eu dei até uma entrevista na época dizendo que eu não estava ali a convite do governador, mas estava ali para fazer um manifesto contrário àquele ato político, porque toda eleição, né, alguns políticos e autoridades vão lá, tiram foto na ponte, dizem que vai inaugurar e a população nunca vê aquela obra inaugurada. Então, como dizem por aí, a gente tem que tomar muito cuidado. Essa falsa esperança agora não vai deixar. Não, e a gente não quer trazer nenhuma ilusão para qualquer cidadão, seja de São Francisco, São João da Barra ou Campos, mas dizer da disposição do governo do estado, dos deputados estaduais que representam a região, em ver essa obra pronta, porque é um vetor de desenvolvimento grande para esse tripé da região, que é Campos, São João da Barra e São Francisco. Verdade. E também por causa do Porto do Açu, porque nós sabemos que o Porto se tornou o grande indutor do desenvolvimento da economia regional, né? E quando a gente pergunta quais são as políticas públicas que devem serem praticadas pelos governos municipais relacionados ao Porto do Açu, o pessoal fala estrada, estrada e estrada. E a ponte está nesse contexto, né? Hoje o grande gargalo, né, do Porto do Açu, é o principal entrave hoje do Porto do Açu, está relacionado à logística do porto. Né? Tanto é que o governo federal anunciou a ferrovia, o que vai ajudar bastante. Existe aí, né, a perspectiva de duplicação da BR-356. Inclusive, nós pedimos que a Praça do Pedágio não fique ali para o município de São João da Barra ou de Campos, que trafega pela BR-356, ter que pagar. Né? Então, hoje um dos grandes entraves para que o porto ainda... É óbvio que é um grande sucesso, é um vetor de desenvolvimento grande da nossa região, mas a gente acredita que com a ferrovia, a duplicação, a facilidade de acesso ao porto, através da ponte, isso vai gerar ainda mais frutos. É uma pena. Essa informação de que a ponte tem esse entrave técnico... Na verdade, eu escutei de um engenheiro, né? Que diz da preocupação em relação às questões técnicas ali da ponte, que tem gerado algumas demoras para a continuidade da obra. Aí é preciso apurar. E eu, de fato, como uma notícia recente, eu não cheguei a apurar essa informação. Mas é importante que a gente apure para tentar entender o que está acontecendo.